Isaías 11, versículo de número 1, continuando a nossa série aí sobre os 7 Espíritos de Deus. Hoje nós vamos falar sobre sabedoria, o Espírito de sabedoria. Do tronco de Jessé sairá um rebento, das suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Jesus, que o Senhor, ó Pai, encontre o nosso coração disposto a ouvir a Tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, alcance o nosso coração nessa noite. Que nossa mente, o nosso coração venha estar desprendido de tudo aquilo que é natural, de tudo aquilo que é terreno, de tudo aquilo que venha nos distrair, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos ajudar nessa noite, para que o Espírito de sabedoria possa vir sobre nós, sobre o nosso entendimento, que a manifestação da Sua presença venha sobre nós, sobre o nosso coração. Nós queremos declarar que nós somos apaixonados pelo Senhor, nós queremos declarar que nós Te amamos, ó Deus, que as nossas expectativas estão em Ti, Deus, as nossas expectativas estão no Senhor, a nossa expectativa não está no homem, a nossa expectativa está em Ti, Jesus. Tu és o autor e consumador da nossa salvação. Tu és o Senhor, ó Pai, que salva-nos. Tu és o Senhor que nos comprou com alto preço. Tu és o Senhor que restaura as nossas vidas dia após dia. Por isso, vem de encontro ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém e amém. Então, hoje eu vou falar sobre o Espírito de sabedoria. Falamos sobre o Espírito de conhecimento, que é onde você aprende, onde você conhece o propósito de Deus para a sua vida. É onde Deus revela ao teu coração, Deus se faz conhecido, né? É quando você tem a oportunidade de conhecer o coração de Deus. Quantos querem conhecer o coração de Deus? Amém? Porque o coração de Deus é um coração grande, um coração cheio de sabedoria, cheio de amor. E o conhecimento, esse Espírito de conhecimento, ele vai trazer sobre nós uma unção, uma manifestação espiritual, para que possamos conhecer o coração de Deus. E ao conhecer o coração de Deus, nós também conhecemos o propósito de Deus para a nossa vida, conhecemos o propósito de Deus para a nossa família, conhecemos o propósito de Deus para a igreja, conhecemos o propósito de Deus para a vida como um todo, né? A sua vida, o propósito da sua vida não é ganhar dinheiro. O propósito da sua vida não é se tornar um pastor. O propósito da sua vida não é fazer, não é ser assim algo, né? O propósito da sua vida é agradar o coração do Pai. O propósito da sua vida é fazer completamente de acordo com o que está no coração dele. E como então vamos descobrir o que está no coração dele? Conhecendo o coração dele, buscando ele, falando: Senhor, revela o que está no teu coração para mim. E aí, quando você conhece os caminhos, quando você conhece o coração de Deus, existe a outra manifestação do Espírito que vai te trazer entendimento. Fala comigo, entendimento. Esse entendimento é de suma importância, porque não basta você apenas conhecer os propósitos de Deus para a sua vida, não basta você apenas saber o que Deus tem para você, quais são os propósitos para a sua casa, para a sua igreja, qual é o propósito de Deus para a sua vida. O importante não é apenas conhecer e saber, o importante é você entender aquilo que você está conhecendo. Então eu creio aqui que se eu perguntar para você, você sabe muitas coisas, você conheceu muitas coisas ao longo da sua vida, mas eu perguntar se você entendeu o que aconteceu na sua vida, talvez você não vai com tanta clareza, com tanta certeza dizer: eu entendi, eu compreendi. Então o Espírito de entendimento, ele vai trazer aí a compreensão daquilo que a gente conhece, a compreensão de tudo que a gente aprendeu ao longo da vida. O entendimento é de suma importância, porque é o entendimento que vai fazer você colocar em prática aquilo que você conheceu. E hoje nós vamos falar da sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é o discernimento daquilo que você conheceu e entendeu. A sabedoria, ela vai trazer para o seu coração, para o seu espírito, um discernimento de qual decisão você deve tomar,
para onde você vai, se você vai para a direita, se você vai para a esquerda, se você continua, se você para, se você volta. A sabedoria, ela é a prática do que você conhece e do que você entende. Fala comigo assim: a sabedoria é a prática daquilo que eu conheci e daquilo que eu entendi. Até você que não falou, fala comigo, por favor. A sabedoria é a prática do que eu conheci e do que eu entendi. Amém? Sabedoria. Sabedoria é isso. A sabedoria, ela vem da palavra grega sofia, que significa saber. Designa uma pessoa sábia, uma pessoa que é sábia. Significa um conhecimento extenso e profundo de várias coisas, ou de um tópico em particular, de uma situação em particular. A sabedoria, muitas das vezes, é um indicativo de que uma pessoa é instruída, que ela tem juízo, bom senso e se comporta com retidão. Então, a sabedoria é alguém que se comporta com juízo. Fala para o teu irmão assim: juízo, juízo. O que você está querendo declarar? Que você está querendo que essa pessoa seja sábia? Que ela tenha sabedoria nas suas ações, sabedoria na forma de falar, sabedoria nas decisões da vida. Quantos estiveram aqui já diante de decisões assim complicadas que você, nossa, o que eu faço? Porque o tanto que você sabe humanamente falando não foi capaz de trazer um discernimento para você tomar determinada decisão. Por isso que a sabedoria humana, ela é limitada. Você pode conhecer muita coisa, você pode se colocar numa condição de saber várias coisas ao mesmo tempo, você pode se colocar numa condição de ser uma pessoa sábia para essa terra. Mas existirão situações na sua vida, decisões na sua vida, que para você tomar, você não vai precisar de uma sabedoria humana. Que decisões na sua vida você precisará de sabedoria, uma sabedoria que vem de Deus, que vem do alto. Por isso que às vezes você se encontra, eu e vocês nos encontramos diante de situações que a gente perde, a gente não sabe, a gente fica confuso, porque não é a sua sabedoria que tem que agir naquele momento, é a sabedoria de Deus naquele lugar. Amém ou não amém? A sabedoria é a qualidade de quem tem prudência, tem sensatez, uma pessoa moderada. No sentido mais amplo, a sabedoria pode ser definida como a capacidade de entender o mundo e a existência dele e enfrentar e solucionar os problemas da vida. Então é quando você está diante dos problemas da vida, diante das crises, diante dos dilemas da vida, é no momento em que a sabedoria entra em ação. Mas para que você seja sábio, você primeiro precisa fazer o quê? Conhecer e entender. Deu para entender? Então a sabedoria, ela é chave para as suas decisões. Sem sabedoria, suas decisões podem ser equivocadas. Sem a sabedoria, suas decisões podem estar sendo de acordo com a sua vontade e não com a vontade de Deus. Talvez você pode se enganar em tomar decisões assim que vão dar até certo. Decisões que vão ser bem sucedidas. Decisões que você tomou decisão e poxa, deu certo, até que deu certo. Só que isso na perspectiva do homem. Porque na perspectiva de Deus, no coração de Deus, Ele fala assim: não era para esse caminho que você deveria ter ido. Não era para esse lugar que você deveria ter ido. Por quê? Para que eu possa cumprir o meu propósito na sua vida, vamos supor, você teria que ir para a direita e você escolheu ir para a esquerda. Então tudo depende de como olhamos para a nossa vida. Se você olha, eu e você, se nós olhamos para a nossa vida na perspectiva do homem, muitas decisões que tomamos podem até ser corretas, podem até dar certo, podem até surtir algum efeito positivo ao curto prazo. Mas no coração de Deus, Ele está olhando para nós e dizendo assim: eu queria que você tomasse uma outra decisão. Porque se você olhasse com os meus olhos, se você pensasse nessa situação com a minha sabedoria, você teria tomado uma outra decisão. E essa outra decisão não seria positiva apenas a curto prazo, seria positivo ao longo prazo, ou até mesmo a eternidade. Deu para entender, irmãos? Às vezes a gente se encontra nessa situação e a gente precisa ter o discernimento.
se essa decisão está pautada nas minhas razões, elas podem até dar certo e você achar que foi Deus que te abençoou, e você achar que Deus te aprovou. Sabe qual é o maior erro das pessoas? Acharem que, por exemplo, os bens da terra, você ter um carro, bens, ser rico, ter prosperidade financeira, isso aí é a aprovação de Deus na sua vida. Engano nosso. Porque a aprovação de Deus na nossa vida não está ligado na matéria, não está ligado nas coisas naturais. A aprovação de Deus na nossa vida está em nós fazermos a boa, agradável e perfeita vontade dEle. E só faremos a boa, perfeita vontade dEle se estivermos de acordo com o seu coração. Se nós não estivermos de acordo com o seu coração, tudo aquilo que é bem sucedido nas nossas vidas não surtirá o efeito como se deveria, não será bênção como se deveria. Então, não prenda aquilo que é bem sucedido na sua vida, aquilo que acontece de maneira bem sucedida na sua vida, não meça isso como Deus está aprovando a minha vida, Deus está aprovando os meus negócios, Deus está aprovando a minha família. Nem sempre, nem sempre. Porque como falamos semana passada, existem as bênçãos do primeiro céu. E quais são as bênçãos do primeiro céu? É quando você trabalha, você colhe. Se você sai todos os dias para trabalhar, qual é a consequência desses todos os dias você indo para trabalhar? No final do mês você recebe o seu? Né, João? João tá doido para trabalhar. Que falou salário com tanta pressão assim. Salário. Vamos dar um serviço para o João. É a consequência natural. Você trabalha, você recebe por aquilo que você trabalhou. Se você resolve todos os meses guardar um dinheirinho na sua conta, quando chegar no final de um determinado tempo, você vai estar igual Mateus, com 100 mil guardado no banco. Não? Tem 3, mas só o Mateus lá de trás recebeu aí, ó. Tá vendo? Vocês estão desligados aí, vocês ficam boiando. São as bênçãos do primeiro céu. A chuva é para justos e injustos. Então, às vezes, coisas que acontecem na sua vida aqui embaixo, aqui nessa terra, que são bênção, que acontecem assim, de legal, poxa, você acha que foi uma aprovação de Deus, mas na verdade é a lei da semeadura, é a lei orgânica da coisa. Por isso que para sabermos se estamos de acordo com o coração de Deus, nós precisamos conhecer o coração dele. Nós precisamos estar sintonizados com a vontade dele. Por isso que a oração do Pai Nosso, Jesus ensina: seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita aí. Não é o contrário. Seja feita aí no céu a vontade que é feita aqui na terra. É o céu, é a terra que precisa refletir, é a terra que precisa receber a vontade do céu. Então nós precisamos buscar a vontade do coração do Pai. Então eu vejo assim, você pode ter, eu não estou dizendo, irmãos, que então você tem que viver na miséria, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que existem pessoas com muitas posses que estão fora da vontade de Deus. E existem muitas pessoas que não têm posse e que estão no centro da vontade de Deus. Existem pessoas que são prósperas, têm salário, são ricas, têm prosperidade financeira, mas espiritualmente elas não são prósperas. Pessoas que têm carro top, casa maneira, têm família top, um salário bom no mês, tudo que acontece financeiramente, poxa, dá tudo certo, mas espiritualmente elas são pobres. Espiritualmente elas estão presas no dinheiro mesmo, no próprio dinheiro. Espiritualmente elas estão acorrentadas nessa terra, porque se perder o carro, se perder o dinheiro, ela perde a vida, porque a vida dela está pautada na terra. Enquanto a partida, nós vemos muitas pessoas que às vezes precisam até de uma cesta básica por mês para seu sustento, mas que estão no centro da vontade de Deus, que estão agradando o coração do Pai, que estão entendendo o que o Senhor falou, que estão colocando em prática a palavra, as escrituras do Pai. E essas pessoas conseguem estar no centro da vontade do Senhor, desfrutando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que para eu ter esse discernimento, eu preciso dessa unção de sabedoria sobre a minha vida. Para eu ter esse discernimento, eu preciso clamar para que uma dessas lâmpadas do candelabro seja acesa sobre a minha vida.
As lâmpadas do conhecimento e do entendimento já foram acesas, amém ou não amém? Hoje vai acender da sabedoria, ela vai, mais uma lâmpada que se acenderá. Nós precisamos dessa manifestação sobre nós. Enquanto o espírito de conhecimento traz o próprio conhecimento, ou o conhecimento pleno do propósito, de quem é Deus, sua obra, seu filho e etc., o entendimento nos traz a compreensão dessas coisas, entendimento daquilo que eu conheço. Por sua vez, a sabedoria nos traz discernimento e habilidade para tomar as decisões corretas na vida, com base no conhecimento e no entendimento. Então, quando eu conheço, eu preciso entender. Já que eu entendi, eu preciso receber sabedoria para colocar em prática tudo aquilo que eu desfrutei até então. A sabedoria que o Espírito dá, o Espírito Santo dá, essa unção que o Espírito Santo dá sobre nós, é resultado da compreensão dos propósitos de Deus e a sua sabedoria sobre nós. Existe uma sabedoria humana que a Bíblia diz não conhecer a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21. 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 21. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e faz isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual chamamos de louca. Deus, na sua sabedoria, não deixou, não permitiu com que os homens o conhecessem por meio da sabedoria humana. Queridos, pela sua sabedoria, você não conhecerá o Senhor. O Senhor só se fará conhecido. O Senhor só revelará a sua essência, a sua identidade, os seus propósitos, quando você o buscar na sabedoria dele próprio. Porque a sabedoria humana não compreende as coisas do Espírito. No capítulo 2 aí 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Então, coisas espirituais você entenderá apenas ungido, untado, transbordante da sabedoria que vem de Deus, do entendimento que vem do Senhor. Sem isso, irmãos, você vai ficar batendo cabeça. Você pode estudar tudo, mas você não vai entender, você não compreende. Tudo aquilo que os pastores, os pregadores aqui, os líderes de célula te ensinam, são sabedorias que vêm de Deus. E se você quiser compreender essas sabedorias que vêm de Deus, com a sua sabedoria humana, com o seu entendimento, você não compreenderá. E sabe qual é o resultado disso? Murmuração e rebeldia. Sabe qual é o resultado de quando você tenta entender as coisas de Deus com a sabedoria humana? Isso gera no teu coração rebeldia. Quando alguém está ensinando algo do coração de Deus para o seu coração e o seu coração se fecha, isso é rebeldia. Por quê? Você acha que a sua sabedoria é mais excelente do que a sabedoria não do pastor, mas a sabedoria de Deus. Dá bem não, de forma alguma. Misericórdia. Sabe quando o seu coração se fecha? Seu coração não se fecha para a pessoa, seu coração está fechado para a sabedoria que vem de Deus. O seu coração se fecha em rebeldia porque no seu coração está habitando ou está em evidência a sabedoria humana. E aí você tenta com os seus botões entender o que Deus está ensinando e você não consegue. Porque aí você começa a levantar vários poréns.
O dízimo é da antiga aliança. Novo Testamento não fala de dízimo. Porque antigamente então eu posso ter várias mulheres, porque antigamente os caras tinham várias mulheres. Olha, Salomão tinha 1000 mulheres. Nem se eu pudesse, irmãos, eu não teria 1000 mulheres. Porque só uma já dá conta do recado. Você imagina 1000 mulheres te procurando, falando assim: eu quero ir na loja comprar roupa. Eu olhei esse vestido aqui, R$200. Imagina, R$200 multiplicado para 1000 mulheres. Só Mateus para pagar isso. Cara, nem se pudesse. Sabe por que acontece um tanto de seita e heresia por aí? São pessoas que acham que a sabedoria humana delas é maior, são maiores do que a sabedoria de Deus. Sabe por que se levantam vários ministérios rachados por aí? Porque eles julgam que eles são mais inteligentes, são mais importantes. O que eles conhecem são mais importantes do que o que está escrito aqui, ó. Por isso que poucas igrejas, ou a maioria das igrejas que pregam a verdade na sua essência, são vazias, porque as pessoas não conseguem ser confrontadas na sabedoria de Deus, porque o coração dela está cheio de sabedoria humana. Pessoas que não gostam de ser confrontadas não é por mim, pela palavra, pelas escrituras. Não conseguem, porque elas estão cheias de si. Então uma pessoa que busca entender a vontade de Deus, os propósitos de Deus, o coração de Deus, as coisas espirituais, como o Coríntios está dizendo, elas não compreenderão não compreenderão de forma natural. Elas só compreenderão pelo Espírito de Deus. Amém ou não amém? Mas quem tem a sabedoria que vem do alto, que está escrito em Tiago capítulo 3, verso 17, é essa sabedoria que nós devemos buscar. Tiago 3,17 diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa mesma sabedoria que é pura, que é perfeita, que é santa, ela começa a compreender o que está no coração de Deus. Essa sabedoria que vem de Tiago, que vem do alto, ela vai te destravar. E aí, quando você receber uma palavra de conhecimento, quando você receber uma palavra no teu espírito, você não terá mais dúvidas. Quando você receber uma palavra no teu espírito, você não vai ficar caçando no seu intelecto alguma coisa para contrapor essa palavra. Não, o teu espírito está ungido com esse espírito de sabedoria, a ponto de aquela palavra que você ouviu na sabedoria de Deus, ela está de acordo com aquilo que o Senhor já colocou no teu coração. E aí você continua caminhando, crescendo na graça e no conhecimento de Deus. Essa é a diferença. É quando você vem para um ambiente desse, por exemplo, e vem com o coração aberto, destravado. Vem com o coração assim: eu não quero pensar em mim, eu não quero ficar aqui caçando no meu intelecto algo para contrapor aquilo que eu não me agradei nas escrituras. Não, eu quero ir para este lugar, porque eu quero ouvir da palavra, eu quero ouvir da mensagem que vem do coração de Deus para a minha vida, porque eu quero aprender. Você acha que você aprendeu tudo na sua vida? Você acha que você ser um bom pedreiro, um bom técnico, um bom, como é que é o nome? Design, um bom pedreiro, tem uma penca aqui, né? Um bom empresário, ia fazedor de linguiça. Administrador, marceneiro. Aí, ó, Espírito Bezalael sobre a vida dele. Você já estava olhando para esse móvelzinho aqui que eu falei: caramba, ó, eu sou bom. Brincando. Eu falei assim: que bênção, né? Mateus foi usado por Deus para nos ajudar aqui a construir esse móvel. Então, se tudo que a gente sabe fazer, você acha que isso aí vai tocar o coração de Deus? Você acha que isso aí é o suficiente para você? Você acha que isso aí é o suficiente para você ficar caçando coisas para contrapor a vontade do Pai? A palavra que o Pai tem para você? Não, porque isso é rebeldia. Isso é querer enterrar a vontade do Pai no chão. É você pegar a vontade do Pai e jogar na lata do lixo. Falar: eu não quero isso para mim, porque eu sei, eu conheço. Deus conhece meu coração e sabe que eu estou falando é verdade, porque eu estudei muito.
Cara, se não for uma sabedoria vinda do alto, se não for um discernimento vindo do alto, querido, você pode ser o cara que leu a Bíblia 355 vezes. Ou melhor, 365 vezes. Você pode ser uma pessoa que lê assim, estuda tudo quanto é material, mas se você não tiver a sabedoria do céu, para nada adianta. Porque você só compreende a vontade do Pai com a sabedoria que vem do céu. E essa sabedoria é espiritual. Ela vem do Espírito. Não é você que produz, é o Espírito que produz. É um dom. É uma capacidade que o Espírito tem dentro de você de organizar as informações que você foi recebendo ao longo da vida. E aquilo que é bom, retém. Aquilo que é ruim, deleta. A sabedoria, esse entendimento, né? essa unção de Deus, ela vai te capacitando a colocar as coisas em ordem. Já viu uma pessoa bagunçada? É porque falta sabedoria. Você já viu uma pessoa toda bagunçada por dentro? Não é bagunçada de casa, não. Bagunçada por dentro. Uma pessoa cheia de crises emocionais. Uma pessoa cheia de crises existenciais. Para que eu nasci? Eu não presto para nada. É uma pessoa que tem crises espirituais. Deus não me ama, Deus não me perdoa nada. Pessoas cheias de crises significa que falta sabedoria, porque a sabedoria organiza as coisas dentro de nós. A sabedoria que vem de Deus coloca cada coisa no seu devido lugar. Pastor, você não conhece a minha vida, eu vivi abusos, eu vivi situações na minha vida que não tem remédio. Tem sim, porque a sabedoria de Deus vem e organiza você por dentro. E você pega aquele trauma da sua vida, e ao invés de você trazer ele para o lado negativo eu vou morrer por causa disso, a sabedoria te faz levar essa situação para o lado positivo e faz você ser um testemunho sobre a terra. Mas sem sabedoria, o que vai acontecer? É uma caixa de ferramenta bagunçada. Você vai procurar uma ferramenta e não acha. Então a sabedoria de Deus, ela é o discernimento do Espírito no teu espírito, para trazer ordem. Fala comigo, ordem. Para trazer ordem. Glória a Deus. Aí ela começa a compreender a obra do Espírito. 1 Coríntios 2,15. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É a compreensão de Deus na tua mente. A sabedoria do Senhor. Que o Espírito sobra e faz acender a lâmpada. Nesse momento eu queria ter aquele candelabro lá da igreja, lá da sede, com as lâmpadazinhas assim e acendendo assim. Fiquei sonhando com isso. Mas não tem, a gente finge que você está vendo a lâmpada acendendo aí. Amém ou não amém? Amém. Provérbios capítulo 2, verso 6. Provérbios nos ensina que precisamos buscar a sabedoria com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Porque é através dela que vamos possuir o pleno conhecimento de Deus. Verso 6 de Provérbios 2 diz assim: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. A nossa vida, queridos, é buscar ser sábio o tempo todo. Cara, você está no trânsito, você precisa toda hora, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, por favor, Senhor, porque aqui você tem que ser assim, doutor em PhD, em direção, tem que ser tudo. Você vai lidar com o seu marido, me dá sabedoria, 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 me dá sabedoria. Que se não der sabedoria, você soca a orelha dele. Marido, quando você vai lidar com a sua esposa, a Sandra está ali assim, mas eu vou falar da mulher também. Marido dá lidar com a esposa, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Em tudo nós precisamos buscar sabedoria, queridos, porque se a gente for tomar decisões assim, nós vamos nos dar muito mal. E o provérbio fala assim: ó, busque do Senhor a sabedoria, porque Ele dá sabedoria. Se você buscar, Ele vai te dar sabedoria. Sabedoria.
Tudo aqui na terra está na mais perfeita ordem. Deus não fez nada desorganizado, Deus não fez nada fora do lugar. Tudo que está acontecendo aqui, queridos, tem uma ordem lógica. Tudo que está acontecendo na terra hoje, nesse exato momento, Deus está regendo todas as coisas. Nada sai do controle dele. A pandemia não foi a falta de controle de Deus. Pelo contrário, Deus está no controle até da pandemia. Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perde controle de nada. E por ele não perder o controle de nada, ele sabe o que é melhor. E por ele não perder o controle de nada, ele sabe quantos dias você vai viver sobre a terra. E por ele saber quantos dias você vai viver sobre a terra, ninguém melhor do que ele te dá conselhos, te dá direções para que você viva esses dias sobre a terra da melhor maneira possível. Só que a gente quer viver do nosso jeito. A gente só quebra a cara, só quebra a cara, só quebra a cara. Como eu disse, algumas coisas dão certo. Aí como elas dão certo, você foge de Deus, você escapole de Deus. Você não busca Deus mais, porque está dando tão certo, né? Eu não preciso de buscar Deus. Eu não preciso buscar Ele, porque está dando certo. Mas a outra verdade é real. Porque quando começa a dar errado, o que você faz? Vou buscar Deus. Vou buscar uma direção. Mas não é tão melhor andar debaixo da sabedoria de Deus e ter uma vida guiada pela sabedoria do Senhor? Em que as coisas vão bem, as coisas aparentemente vão mal, mas tudo Deus está no controle. E na verdade não vão mal aos olhos dele, vai mal aos nossos olhos. Mas Deus está olhando para você e falando: vou te provar. Você acha que Deus fez rindo o povo passar no deserto o que eles passaram? Não. Mas Deus precisou permitir com que o povo passasse para provar o coração do povo. Porque provando o coração do povo já foi o que foi. Você imagina se não provasse? Você imagina se eles tivessem um ônibus no deserto com ar-condicionado, levando eles para a terra prometida, com serviço de bordo, oferecendo lagostas, carne assada, contrafilés. Você imagina se fosse assim? Ninguém, acho que nem do lugar eles saíam. Ia querer viver dentro do ônibus. Falar: para que terra prometida? Quero um ônibus. Deixa eu comer lagosta aqui. Hã? Qual é o ônibus? Aí ele lembrou do ônibus. Ele lembrou do ônibus da escola sacerdotal. Qual é o ônibus que leva para o céu, irmão? É isso aí, garotão. Isso aí. Não é a sabedoria do Senhor. Tudo está no controle. Parece que está fora do controle porque nós olhamos pela nossa perspectiva. Nós tentamos olhar a nossa vida com a nossa sabedoria, com aquilo que a gente adquiriu até hoje, Sérgio. Aí é óbvio que vai estar bagunçado, porque a gente está olhando pelos nossos olhos. Por que aconteceu isso na minha vida? Deus é injusto. Não, Ele é justo. É porque você está olhando com os seus olhos. Você está olhando com a sabedoria humana, terrena, natural. Agora, olha com a sabedoria de Deus. Olha com o discernimento que Deus vai gerando no teu coração para você ver se isso não é vontade de Deus ou não é. Se Deus não está falando naquele momento, não está. A sabedoria nos conduz a uma vida simples e prática. A gente tenta complicar a vida. Enquanto a gente complica a vida, a sabedoria de Deus vem para simplificar. É simples. É simples. Deus, somos instruídos a praticar o bem, fugir do mal. Somos instruídos a não pecar. Somos instruídos a adorar a Deus. Como adorar a Deus? Deus deixou isso tudo pronto. Deixou todos esses princípios prontos para ir injetando dentro do nosso espírito. Seja através de uma pregação, seja através da sua leitura, dos seus estudos, seja através do Senhor. E aí, esse tanto que você vai recebendo, Deus vai gerando em você também sabedoria. E Deus vai despertando em você uma pessoa sábia. É simples, queridos. A gente complica demais. A sabedoria, ela não é uma capacidade intelectual.
A sabedoria de Deus não está ligada ao tanto que você conhece, ao tanto que você sabe como homem. Porque a sabedoria, ela vem de Deus. A sabedoria, ela é espiritual. Provérbios capítulo 3, verso 13, por favor. Olha como que uma pessoa sábia anda. Provérbios 3, verso 13. Pega na Bíblia, crente. Abra a Bíblia. Estão muito mal acostumados com o telão ali. Esqueci até onde está Provérbios na sua Bíblia. Provérbios 3, 13. Essa gente de Bíblia nova aí, nem barulho de folha eu ouço. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Cara, ele coloca a sabedoria mais importante do que a prata e o ouro. O autor aqui, o Salomão, está dizendo assim, ó, se alguém me oferecer ouro e prata e na outra mão me oferecer sabedoria, eu quero a sabedoria. E foi isso que ele fez, né? Quando Deus falou assim, me pede o que você quiser. Pode me pedir. O que você quiser, eu vou te dar. Aí que Salomão fala, nossa, eu quero um caminhão cheio de ouro. Não, eu quero sabedoria. Cara, essa é a verdade do coração de Salomão. Numa mão tinha prata, ouro, pedras. O homem mais poderoso da terra seria Salomão se ele pedisse essas coisas, humanamente falando. E na outra mão Deus está aqui, ó, sabedoria. Eu falei, não, eu quero a sabedoria. Cara, a gente faz ao contrário. A gente vai no ouro. Eu falei, eu vou ficar rico. Tem gente que não sabe. Você vai para um jogador de futebol, te dá nervoso. Falando humanamente falando, né? Porque o cara, para ser teoricamente um bom futebolista, ele tem que largar os estudos, ele meio que atrapalha os estudos dele para ele se tornar um jogador de futebol. Vai ver uma entrevista de um jogador de futebol, irmão. Que nervoso que dá. É porque nós está feliz, né? Porque a gente vamos ganhar essa taça, porque nós somos muitos bons. Os caras não sabem falar, não tem o que falar. Mas ó, bilhões e milhões todos os meses no bolso. Porque eles preferiram o dinheiro, eles preferiram as riquezas do que se tornaram uma pessoa culta, sábia, inteligente. Continuando. Verso 15. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore da vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Cara, de tudo que você possa desejar na vida, Joel, deseja sabedoria. Não uma sabedoria humana. Joel lá sabe construir uma casa, né? Ensinou para o Mateus. Aí Mateus fica passando aí para ele comissões, né? Porque tem aquela parada do ouro. Tem, não tem? Eu já ouvi o Joel falar que você está passando para ele R$1.000 por dia para ele, né? Por conta dele ter te ensinado. Brincando. Tá lá, o Joel sabe construir casa, perfeito, cara, uma obra muito bem feitinha, tudo direitinho. Cara, o que é isso diante da sabedoria de Deus? Tá ali fora, ali, com um corolão bacana, um carro maneiro que em breve ele vai dar. Deus vai tocar o coração dele, eu sei disso. Aí, o que adianta? Zumara tá com carro. Hã? Não pode repreender. Pode não, repreende não, porque a gente consagrou ele ao Senhor. Brincando. Tô brincando, irmãos, óbvio que. Zumara tá lá com carro zero, top, lindão. Hã? Aí, ó Deus falando, ó. Mas o que adianta ter isso e não ter a sabedoria de Deus? O que adianta ter riquezas, casas, finanças, e se não tem a sabedoria do Senhor? Salomão pensou nisso. Falei, cara, o que adianta?
O que me adianta ter o bolso cheio de ouro, cheio de pedras preciosas, poder comprar tudo que eu quiser, se eu não tenho sabedoria para lidar com isso? Então, se você tiver que buscar algo, busque a sabedoria de Deus. Amém ou não amém, irmãos? A Bíblia nos ensina que há dois tipos de sabedoria: a terrena e a que vem do alto, como nós falamos há pouco. Tiago capítulo 3, verso 13. Tiago 3, verso 13. Está escrito assim: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja, amargura, sentimento faccioso, nem vos gloriei disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Cara, Tiago chama a sabedoria humana de animal e demoníaca. Porque a gente julga ser sábio, mas somos invejosos. Julgamos ser sábios, mas somos... O que ele fala aqui, outra coisa aqui? Nos gloriamos. Somos orgulhosos. Nos dizemos sábios, mas tomamos partido, somos partidários, tomamos partido na vida das pessoas. Julgamos as pessoas. Nos colocamos acima das pessoas. Que sabedoria é essa? Aí ele fala da sabedoria do alto. Pois não há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, misericordiosa e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para que os que promovem a paz. Então a sabedoria humana, ela é diabólica e animal, terrena, não presta para nada. Agora a sabedoria que vem do alto, ela é boa, misericordiosa, pacífica. Qual sabedoria você quer? Amém ou não amém? A sabedoria do céu, ela sempre tem o objetivo de abençoar as pessoas. Ela nunca vai trazer peso. Ela nunca vai trazer palavras que vão ferir as pessoas. Porque a sabedoria de Deus, ela vem para curar, ela vem para restaurar. Ela vem para abençoar. Ah, mas essa palavra é muito difícil. Ouça pela sabedoria de Deus. Ouça pelo Espírito. E se de fato você ouvir pela sua sabedoria, ela vai ferir você. Ela vai machucar você. Você vai sair daqui do culto e falar: não, pastor fala, né? Se você levar aqui na alma, meu irmão, lascou. Você vai sair daqui reclamando. E você não basta só sair daqui reclamando, você vai reclamar com os outros. Eu não volto naquela igreja mais não, porque ficar falando meu salário lá para todo mundo, quanto eu tenho guardado na conta, ninguém precisa saber que eu tenho 100 mil na conta guardado. Sério? Ah, não volto mais lá não. Nós percebemos que a sabedoria do céu, ela sempre vai estar nos levando a aprender cada dia mais. Cara, para Deus, quanto mais sábio você é, mais você precisa aprender. Porque a plenitude só virá no dia que Ele vier nos buscar. Enquanto Ele não vier nos buscar, nós somos falhos, limitados. O nosso entendimento é limitado. E é por isso que nós precisamos aprender todos os dias. E à medida que a gente vai aprendendo todos os dias, mais sábio vamos nos tornando. Mas quanto mais sábio vamos nos tornando, mais aprender nós devemos desejar. Na terra não. Você aprende um pouquinho e já acha que você é a última cocada da bandeja. É a última Coca-Cola do deserto. Você acha que você é o bonzão, é o cara.
Enquanto na sabedoria de Deus você está sempre aberto a aprender, na sabedoria humana você está fechado, você se fecha. Você acha que você é o suficiente. Tudo aquilo que você aprendeu é suficiente. Que você não tem mais nada para aprender. E quando você se comporta dessa maneira, você acaba tendo uma vida completamente em círculos. Uma vida completamente monótona. Uma vida em que o Espírito ele não movimenta. Por que a manifestação do Espírito, essas 7 manifestações do Espírito, está ligada ao candelabro? Porque no candelabro tem fogo, e o fogo não é estático. Você já viu o fogo parado assim? Não, bota aí mais no fogo aí, naquele, tem umas velhinhas aí, naquela que é bonitinha. O fogo ele não é paradinho. O fogo ele se movimenta. Então uma pessoa que não está disposta a aprender, ela está estática. Agora uma pessoa que está disposta eu falei certo? Não está disposta a aprender, ela é estática. E uma pessoa que aprende, uma pessoa que está disposta a aprender, ela se movimenta. Cara, e tem 7 velhinhas aqui mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, olha só, hein? 7 velhinhas. Então essa vai ser a imagem padrão aí da parada aí. Caramba, olha. Nós estamos aqui, ó. Falta lá. Percebe como ela não é estática, ela se movimenta. Então o Espírito, quando está dentro de nós, ele se movimenta. E quando ele nos unge com essa sabedoria, é uma sabedoria que nos movimenta, que nos tira do lugar, que não nos faz ficar parado, estático na vida, numa vida monótona, sem graça, que vida chata. Não, ela te movimenta, ela faz você desfrutar, ela faz você viver coisas que você ainda não tinha vivido. Ela faz você viver coisas sobrenaturais. Ela faz você viver coisas que, caramba, não só você é alcançado, mas toda a sua casa também é alcançada. Amém ou amém? Aleluia. Paulo aqui em Efésios capítulo 1, ele faz uma oração para os moradores de Éfeso. Ele faz uma oração para os moradores de Éfeso. E ele sente essa necessidade na vida daquelas pessoas. Olha o que ele diz a partir do verso 15. Efésios 1, 15. Por isso, também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a vós, fazendo menção a vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança nos santos. Cara, perceba, esses irmãos aqui são crentes. Eles eram pessoas cristãs, pregavam o cristianismo. Eles eram frutos de uma pregação, de um ensino do cristianismo. Só que Paulo detecta algo que está faltando no coração daquelas pessoas. O que está faltando no coração daquelas pessoas? Sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus. Cara, nós estamos falando de um povo que há poucos anos atrás Jesus estava presente ensinando todos. O evangelho estava muito fresco ainda na época. Jesus havia morrido, ressuscitado e deixado os discípulos, os apóstolos, como o apóstolo Paulo e os apóstolos, na continuação da pregação do evangelho. O evangelho ainda estava assim muito fresco na memória das pessoas. E as pessoas, mesmo vivendo aquela sensação da igreja primitiva, lhes faltava algo.
E isso que faltava para eles era de suma importância, porque Paulo diz ali, para que conceda o espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Cara, vocês já conheceram, vocês entenderam algumas coisas sobre o Evangelho, mas agora vocês precisam ter o discernimento do chamamento de vocês. Para que vocês foram chamados? Por que vocês estão aqui? Para que a igreja é reunida? Para que vocês pregam o Evangelho? Para que as pessoas ouvem o Evangelho? Ter o discernimento. E esse discernimento, queridos, vocês só vão receber pelo Espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus. Cara, e você acha que isso é muito diferente de hoje? Tanto de gente crente, Bíblias de várias versões, mas sem sabedoria, estáticas. Pessoas cheias de conhecimento, mas sem a unção da sabedoria sobre elas para as movimentá-las sobre a terra. Pessoas cheias de si e vazias de Deus. Apesar de serem convertidos, regenerados, selados pelo Espírito Santo da promessa, os olhos deles ainda eram olhos fechados. Eles ainda olhavam as coisas pela sua natureza. Eles não olhavam pelos olhos espirituais. Que o Espírito de sabedoria nos mova de lugar. No nome de Jesus. 2. A sabedoria é a plenitude do Espírito Santo em nós. Atos capítulo 6, verso 8 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão era o quê? Cheio de graça e poder. Ele era pleno no Espírito Santo. Levantaram-se, pois, alguns dos que eram da sinagoga, chamado dos libertos, sirineus, alexandrinos, os da Cilícia e Ásia, e discutiram com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Cara, quer matar, quer entristecer o coração de Deus, é você ver uma pessoa que está fluindo no Espírito, que está fluindo no Senhor, e ter um bando de gente julgando essa pessoa, achando que essa pessoa está errada, achando que essa pessoa está equivocada, achando que essa pessoa está ali em nome, sei lá, de Beelzebul, como os discípulos lá no tempo de Jesus falavam. Cara, Estevão estava cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. Estevão pregava, fazia sinais. Ele era um homem que estava atraindo multidões, e ao mesmo tempo pessoas eram curadas, restauradas. Mas no mesmo tempo, um grupo de religiosos olhavam aquilo ali, cara, e eu quero entender que era inveja daquele povo. Cara, esse cara não pode continuar pregando do jeito que ele está pregando. Esse cara, ele está falando coisas aí que está errado, estão erradas essas coisas. Vamos acabar com isso. Aí olha o que eles fizeram, a partir do 11. Então subornaram homens que disseram, tendo ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, sublevaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que este Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Cara, eles inventaram uma história para acabar com o ministério de Estevão. Eles não suportaram tamanha sabedoria, Sérgio. Eles, parados na sabedoria humana deles, eles não toleraram a sabedoria que vinha de Deus sobre Estevão. Eles não toleraram
o que Estevão fazia em nome do Senhor. E por não tolerar, vamos inventar uma história, vamos acabar com isso. Porque a nossa lei, o que nós entendemos, não pode ser tocado por aquilo que Estevão está pregando, ou seja, por aquilo que o Senhor está pregando através de Estevão. Cara, e mesmo depois disso tudo, olha o final disso. Fitando os olhos para Estevão, viram o seu rosto como de um anjo. Quero imaginar assim Estevão tomando, né? Chibatada aí, sendo acusado de tudo, e ele ali, no Senhor. Eles podem falar o que vocês quiserem. Pode falar o que vocês quiserem. Eu não sou movido pela sabedoria de vocês. Eu sou movido pela sabedoria que vem de Deus. Eu sou um homem cheio de graça, cheio de conhecimento de Deus. O que tiver que acontecer comigo, vai acontecer. Cara, e depois daquele tempo ali, então Estevão começa ali a trazer a sua defesa. Ele começa a pregar sobre Moisés, falando sobre a lei, falando sobre nova aliança. E ao final ele dá-lhe uma cajadada no povo. Vocês são hipócritas. Vocês não vivem a verdadeira lei. E aí eles jogam Estevão na rua e começam a apedrejar Estevão. E matam Estevão a pedradas. E segundos antes de morrer, ele olha para o céu e vê um trono, e nele Jesus. Cara, você movido pela sabedoria de Deus, você pode até sofrer penalidades nessa terra, humanas, mas Deus vai levantar do trono para te receber. Você pode ficar até com medo. Você pode até ser confrontado por pessoas naturais, dizendo que você está errado. Mas se você estiver debaixo do movimento da unção do Espírito, cara, não desista. Não desista. Por isso que na nossa caminhada nós vamos encontrar pessoas estáticas. Essas pessoas estáticas, elas não podem nos ministrar. Nós que devemos ministrar elas. Elas não podem nos ofender. Nós que temos que tocar elas para curar no nome do Senhor Jesus. O que Estevão fez, cara? Ele pregou, curou, sinais, poder. As pessoas inventaram o tento dele, mataram ele a pedradas. Mas o que valia era o que o Senhor Jesus pensava a seu respeito. Ele falava pelo Espírito, com a sabedoria de Deus. Ele não falava pela sabedoria humana. Por isso ele trouxe desavença ao coração dos religiosos. Os religiosos piram quando a gente fala pela sabedoria de Deus. Os religiosos não aguentam. Como eu falei, eles inventam tanto de coisa para escapar do alvo da sabedoria de Deus. Mas nós oramos para que essa sabedoria alcance o coração das pessoas. Que a unção toque o seu coração, o meu coração, nos levando a um tempo de sabedoria, um tempo de entendimento. Olha 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir o nada às que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Aí quando você olha para você e pensa assim, caramba, Deus me escolheu. Coisas loucas. Nossa, Deus me escolheu mesmo, não sei nem falar direito. Eu não conheço muita coisa. Estou começando a vida agora. Ele te escolheu. Por quê? Ele quer pegar você fraco, humilde, simples, para confundir as fortes, as sábias. Ele quer pegar um Davi e confundir Golias.
Esse menino, eu dou uma pedrada nele e mato ele. Não. Loucura. Você está olhando com os olhos naturais. Agora olha pelos olhos espirituais. Olha o general que está à frente dele. Nós devemos pedir essa sabedoria de Deus, irmãos. Nós precisamos pedir a sabedoria de Deus. Porque se a gente for guiado pela nossa própria sabedoria, nós vamos sofrer. Vamos sofrer. Tiago 1,5: Se porém algum de vós necessita sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhes há concedida. Difícil essa palavra, né? 1,5. Vê se tem outra palavra diferente. Boa vontade lhe será concedida. Isso. Sabedoria. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não a lança em rosto, e se lhes há dada. Ele vai dar sabedoria se você pedir. Não sou eu botando a mão na tua cabeça, dá sabedoria e não, você tem que pedir a Deus. Deus vai construindo no teu espírito a sabedoria. Deus vai gerando no teu espírito sabedoria. Se a sabedoria vem de Deus, nós precisamos pedir a quem? A Deus. A Deus. Como Salomão pediu. O resultado da sabedoria no nosso espírito, como a gente leu em Tiago 3,17, a sabedoria vai gerar pureza, vai nos pacificar, vai nos acalmar, vai nos colocar num lugar em que nós vamos pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão. A sabedoria, ela é amável, a sabedoria, ela é compreensiva, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos, imparcial, ela é sincera. A sabedoria de Deus afeta toda a nossa forma de viver. Irmãos, eu não estou falando de uma sabedoria para você pregar a palavra. Não, eu quero sabedoria para quando eu abrir a Bíblia, Deus me revelar coisas. Não, a sabedoria, ela é prática. Então a sabedoria é para a sua vida, para o seu dia a dia. É nas decisões do seu dia. Como eu vou viver a minha segunda-feira, Senhor? Me dá uma palavra, me dá uma direção. Senhor, eu vou para a direita ou vou para a esquerda? E aí Deus vai gerando no teu espírito essa sabedoria para você discernir o que é bom, o que é ruim. Para você discernir, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Eu vou manter a minha vida aqui. Eu vou comprar, eu vou vender. Eu vou dar essa palavra para alguém, ou eu vou esperar o momento correto. Sabedoria, discernimento. Tem gente que fala assim, eu sou sincero mesmo, eu falo mesmo. Mas talvez na sua sinceridade você não é sábia. As pessoas me conhecem, eu falo mesmo e é isso mesmo. Que queiram me aceitar assim. Não, falta sabedoria, porque existe um momento correto de falar. E a forma de falar. Não é porque você é sincero que você tem que jogar tudo no peito da pessoa, na cara da pessoa e falar, eu falei mesmo, eu sou assim. Cara, isso é rebeldia. Isso é um coração duro que você tem. Porque a sabedoria, ela é pacífica. A sabedoria, ela é imparcial e ela é sincera. Uma pessoa ungida pelo Espírito de sabedoria, ela tem o discernimento do momento correto de falar algo, de se expressar, de questionar, de responder, de perguntar, comprar, vender.
sair, ficar. Ela tem o discernimento. Ela não age no impulso da alma. Ela não age no impulso das suas vontades, porque ela está ungida pelo Espírito de sabedoria de Deus. E essa sabedoria é tudo isso aqui, ó, pura, amável. Então você pode ser uma pessoa muito sincera, mas não ser amável. Então a sabedoria de Deus não está sobre você. Fique de pé no seu lugar, para a gente fechar aqui. Em João 6, o povo seguia Jesus. E à medida que o povo seguia Jesus, Jesus ia fazendo os milagres, ia multiplicando os pães, ia fazendo aqui alguns milagres, ia realizando alguns sinais. O povo seguia Jesus por causa dos benefícios. Em João 6, você vai ler João 6 ali, você vai ver que o povo estava atrás de Jesus, não por causa da pessoa de Jesus, mas estava seguindo Jesus por causa dos benefícios que Jesus causava. Então Jesus multiplicava pães, ele curava enfermos. Poxa, eu vou seguir esse cara, porque eu também quero pão, eu também quero peixe, eu também quero cura, eu também quero uma bênção. Então as pessoas seguiam Jesus pelo seu modo de viver humano e natural. Eles não enxergavam o Cristo, o Messias. Eles não tiveram uma leitura de Jesus como Pedro tinha. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Porque Pedro olhava para Jesus não pelo seu estômago. Pedro não olhava para Jesus com seus discípulos, não olhavam para Jesus com aquilo que ele tinha no bolso. Pedro e os seus discípulos 12 olhavam para Jesus por aquilo que ele era, Messias. Cara, ele tem a palavra de vida. Não importa se eu vou comer, se eu não vou, se eu vou ter onde dormir. Eu quero é ouvir esse homem. Eu quero as palavras que saem da boca desse homem. Mas o restante, a multidão, não entendia dessa forma. Por quê? Eles queriam comer. Eles queriam o bolso cheio. Eles queriam as suas necessidades supridas. João 6,14, logo após a multiplicação dos pães, diz assim: vendo pois os homens os sinais que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que viria ao mundo. Cara, eles olharam para uma multiplicação de pães. Eles não estavam falando isso como Pedro disse. Cara, já que esse homem fez esse milagre, certamente ele era o que deveria vir. Eles estavam querendo entender o Cristo, o Messias, pela sabedoria humana, Sérgio. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus se afastou desses homens, porque Jesus, no seu espírito, ele estava entendendo: esses caras, essas pessoas estão me vendo com os olhos carnais, eles estão me vendo com os olhos naturais, eles querem me colocar como rei de Israel, como eu não sou rei de Israel, dessa forma que eles estão vendo. Eu não vim para encher o estômago deles, eu não vim para encher o bolso deles, eu vim para encher o espírito deles. Eu vim para curá-los, eu vim para perdoá-los, eu vim para restaurá-los, eu vim para libertá-los. Mas esse povo não entenderam. Jesus trazia a sabedoria de Deus, o que era verdadeira e eterna. E tudo que ele pregava era loucura. Tudo que ele pregava as pessoas não compreendiam, porque as pessoas estavam olhando e observando pelos seus olhos humanos. Os homens queriam solução para os seus problemas, mas Jesus pregava a sua morte. Olha que confusão. Os homens queriam um rei para livrá-los do domínio romano, para ser uma nação livre, mas Jesus pregava que tinha que comer da sua carne e beber do seu sangue para poder ter a vida eterna. Enquanto os homens olhavam para Jesus na perspectiva da terra, Jesus olhava para os homens na perspectiva do céu. Enquanto os homens queriam um rei para libertá-los como nação, Jesus queria se apresentar como um rei, não de um reino terreno, mas de um reino eterno. Aí não deu conta.
Lá no versículo 60, os discípulos disseram assim: muitos dos seus discípulos, não dos 12, mas da restante das multidões que caminhavam sempre com Jesus, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem pode ouvir? Verso 66: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Cara, porque eles estavam tentando observar e entender Jesus pela sabedoria humana. Querido, eu tenho uma coisa para te dizer: se você vem neste lugar tentando entender o Evangelho, tentando entender a cruz, tentando entender as palavras que nós pregamos pela mentalidade humana, não vai demorar muito e você vai dizer assim: vamos abandoná-lo, porque nós não estamos entendendo, é dura demais essa palavra. Se você vier para este lugar, se você congregar neste lugar e querer entender pelos olhos naturais, cara, muito em breve você vai estar dizendo assim: ó, tchau e bênção, porque eu não estou compreendendo nada, porque é dura demais essa palavra. É óbvio, você está tentando discernir pelos olhos naturais, mas o Espírito Santo nessa noite vai te batizar com o Espírito de sabedoria. Você não vai chegar neste lugar, você não vai chegar neste momento de querer abandonar a palavra, de querer abandonar o Evangelho. Você vai ser como Pedro e dizer: para onde irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Os judeus estavam buscando em Jesus com uma sabedoria humana e tinham só interesses eternos. E não é diferente dos dias de hoje. Buscamos Jesus, as pessoas buscam a igreja, buscam Jesus com os interesses da terra. Cara, não vai adiantar nada. Não vai resistir por muito tempo, desde que o Espírito de sabedoria não te pegue antes. Você não vai aguentar por muito tempo. Você logo vai procurar um lugar que massageie o seu ego. Logo vai procurar um lugar que vai satisfazer os seus interesses da terra. Mas eu quero te dizer, como Pedro afirmou para Jesus: Jesus tem palavra de vida eterna para você. A sabedoria, ela nos posiciona em um lugar de plenitude em Deus, nos fazendo acertar o alvo. E este alvo é agradá-lo em toda a nossa vida, com toda a nossa vida. Cara, se os homens tivessem entendido que Jesus estava ali como Messias, e aí Jesus ainda tenta explicar, né? Olha, os seus pais comeram do pão que Moisés deu, mas eu digo para vocês: eu sou o pão da vida que desceu do céu. O pão que comeram no deserto foi Moisés que deu, mas o pão que eu vos dou é o Pai que está dando. Cara, isso é para assim, caraca, é Ele. Mas não, as pessoas queriam, resultado, foram embora. Não vá embora. Busque o Espírito de sabedoria sobre a sua vida. Não desista do caminho. Busque o Espírito de sabedoria, e Ele vai revelar no teu espírito qual o caminho que você deve seguir. Feche seus olhos e seu coração. Essa é uma noite em que o Espírito de sabedoria está sobre nós. Essa é uma noite onde o Espírito de Deus tem liberdade para agir. E como eu disse, é você que precisa buscar de Deus. É como se houvesse uma necessidade tão grande em que você tocasse o céu, em que você entrasse nas recâmaras do rei e dissesse: Rei, Pai, eu quero uma coisa, eu quero te pedir algo. Nessa noite eu quero o Espírito de sabedoria sobre a minha vida. Eu quero ter discernimento. Eu quero ter a sabedoria de tomar decisões. Eu quero poder ter discernimento de tomar decisões ao longo da minha vida, seja na profissão, seja no ministério, seja na família, seja com os recursos, seja com as finanças. Eu quero ter discernimento. Eu quero ter a sabedoria de Salomão, que foi considerado o homem mais sábio de toda a terra. E além de ser o homem mais sábio de toda a terra, ele também foi considerado o homem mais rico de toda a terra, porque a sabedoria que Deus o deu fez ele poder administrar com sabedoria seus recursos. A sabedoria que Deus deu para Salomão pode fazer ele ser um rei de excelência, pode fazer ele um rei
reino de Israel. Ah, querido, saia do lugar de comodidade, saia do lugar de um lugar onde você está parado, estático. Permita com que o Espírito Santo te mova de lugar. Não busque a Deus pelo seu entendimento humano, busque a Deus pelo entendimento que vem do céu, pela sabedoria que vem do céu. Essa sabedoria vai te posicionar no lugar correto. Essa sabedoria vai fazer você ser um Caleb no meio de uma multidão. Um Caleb que entendeu, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque eu não olho pela minha mente, eu não olho pela minha sabedoria, eu olho pela sabedoria que Deus. Você vai ser um Josué que a todo tempo que Moisés estava na tenda, ele entendia que aquele era o lugar que ele deveria estar. E não foi à toa que ele tomou o lugar de Moisés e ele levou o povo para dentro da terra prometida. É uma sabedoria que não é humana, não é interesseira. Você não busca Deus por interesses, você busca Deus porque Ele é o único que tem as palavras de vida eterna para a tua vida. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje, Ele vai ser eternamente, Ele não muda. Mas nós precisamos mudar, nós precisamos ser restaurados, nós precisamos ser mudados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, que as lâmpadas, ó Pai, do candelabro sejam acesas dentro do nosso espírito. Pai, que a lâmpada do conhecimento, que a lâmpada do entendimento, que a lâmpada da sabedoria seja ligada, acesa dentro de nós. Pai, que o óleo, que o azeite desça sobre as nossas vidas e o fogo não se apague, e o fogo arda constantemente. Que a manifestação do Teu Espírito venha sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família. Busque, ore, fala, Senhor, acenda o fogo do Teu Espírito em mim, acenda o fogo. Eu estou morno, eu estou frio, eu tenho andado triste, eu tenho andado abatido nesses dias, eu tenho andado sem esperança, eu tenho andado sem fé, eu tenho andado com uma incredulidade no meu coração. Mas nessa noite, Deus, acenda o fogo, acenda o fogo, acenda o fogo, acenda o fogo.
dentro de nós. É um ambiente do Teu Espírito dentro de nós. Ah, Deus, no nome de Jesus, nos ensina a andar, nos ensina a nos movermos. Nos ensina a nos movermos, ó Pai, na terra, pelo Teu Espírito. Pai, que não venhamos a nos mover na terra pela sabedoria humana, por um discernimento humano, mas venhamos a nos mover na terra com o discernimento do céu. Pai, nos ensina, Jesus é o nosso modelo. Enquanto homem, 100% homem aqui na terra, Ele se moveu não olhando para a terra, mas Ele se moveu olhando para o céu. Ele se moveu olhando para o Pai. Ele se moveu segundo o que o Pai falava, segundo o que o Pai fazia. Ele falava, Ele fazia. Por isso Deus nos ensina, como o Seu Filho Jesus, Pai, a nos mover na terra olhando para o céu, a nos mover no nosso trabalho olhando para o céu, a nos mover na família olhando para o céu, a nos mover no casamento olhando para o céu, a nos mover na igreja olhando para o céu, a nos mover com o dinheiro olhando para o céu. Pai, tudo que envolve a nossa vida, possamos nos mover olhando para o céu. Destrava a nossa mente, ó Pai. Destrava sobre nós o espírito de sabedoria. Põe a mão sobre a sua cabeça aí. Pai, destrava sobre nós o Teu Espírito, o Espírito de sabedoria. Dê sabedoria do alto para meus irmãos aqui, Senhor. Dê sabedoria nesse tempo. Pai, é um tempo onde nós estamos sendo provados. Um tempo onde a Tua igreja está sendo provada. Uma igreja que é sábia, sabe se posicionar no meio da crise. Por isso, Deus, nós queremos aprender, nós queremos ser ensinados pelo Senhor a como nos comportar diante das crises. Senhor, o Senhor tem provado a igreja Amor e Fé em Teixeira. O Senhor tem provado a igreja sobre a face da terra. Deus, que no nome de Jesus possamos ter sabedoria do alto para nos comportarmos como Tua igreja sobre essa face dessa terra, a fazer a Tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Em nome de Jesus, Deus, derrama sobre nós o espírito de conhecimento, o espírito de entendimento e o espírito de sabedoria. Em nome de Jesus.